Olá, pessoal. Esta é a sexta e última aula de enfrentamento do tema imunidades penais. Vamos trabalhar agora as imunidades penais materiais em razão de laços familiares próximos. Quando eu falo em laços familiares próximos, não estou aqui me referindo a um critério subjetivo, aquele primo que você gosta muito, aquele tio que você tem mais contato. Não é assim que você avalia a proximidade do parentesco para fins de trabalhar, de maneira técnica, as imunidades penais que eu vou apresentar agora, perfeito? O critério é jurídico. Você deve ou memorizar os parentes que estão delineados no artigo 181 do Código Penal e no artigo 348, ou se você quiser ainda trabalhar com mais conhecimento, mais desenvoltura no estudo, traz para cá, para a aula de Direito Penal, o conhecimento dos graus e das linhas de parentesco que você estuda no Direito Civil, em especial no Direito das Sucessões. Pois bem, pessoal, da mesma forma que existe uma base lógica, principiológica, para que o ordenamento positivo pátrio disponha sobre a imunidade penal dos parlamentares, também existe uma razão de ser bastante justificável para que exista a imunidade penal em razão de laços familiares mais próximos. Nas aulas introdutórias, eu expliquei para vocês que o direito penal possui uma função ético-social, a partir da qual os bens jurídicos vão sendo escalonados, não de maneira arbitrária por cada um de nós, mas através das leis, observando o princípio da legalidade penal, que consta no rol do artigo 5º, lá no inciso 39. Ao ler os títulos do Código Penal, na parte especial, você observa que existem bens jurídicos que são tutelados pelo direito penal, haja vista serem considerados de suma importância para a própria convivência das pessoas em sociedade. Então, nós temos no título 7 dos crimes contra a família, que é um bem jurídico considerado de suma importância para a própria existência da sociedade. Lembrando que o Estado é uma ficção jurídica que se identifica a partir da reunião de 3 elementos: povo, território e governo, o que você estuda em direito constitucional. E, diante do texto do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que assevera todo o poder emana do povo, temos que nós governamos o Estado através das leis. Se temos o executivo que executa as leis, o legislativo que elabora as leis e o judiciário que diz qual é o direito correto, tudo isso é feito com base no governo do povo. Logo, somos nós que dizemos, em síntese, quais são os bens jurídicos mais importantes para que o Estado possa existir, permanecer. Temos também no título 2 os crimes contra o patrimônio. Patrimônio também é um bem jurídico considerado de suma importância para a própria existência da nossa sociedade. Também no título 11 do Código Penal temos outro bem jurídico. Temos lá a administração pública. A administração pública também figura como um bem jurídico de suma importância para a existência de nossa sociedade. Assim, à luz da função ético-social exercida pelo direito penal, temos uma escala de valores ético-sociais considerada, em tese, mais perfeita por todos nós nesse momento histórico de nossas vidas. Assim, você coloca na balança família, patrimônio e administração pública. Através das leis, nós consideramos que a família é mais importante do que a administração pública e o patrimônio em determinadas situações. Olha o artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural,
Então, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes contra o patrimônio, se a vítima for cônjuge, mas na constância da sociedade conjugal, ou se a vítima for ascendente ou descendente, não importando a qualidade do parentesco. Eu estou frisando nessa parte porque as bancas de concurso público ainda exploram muito isso, sobre a qualidade do parentesco. E isso é antiquado, não interessa mais se é legítimo ou ilegítimo, filho é filho. Perfeito, pessoal? Observe essa questão de concurso público do ano de 2013 para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Com relação às imunidades previstas pelos artigos 181 a 183 do CP, no que toca aos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta. A. É isento de pena o agente que comete quaisquer dos crimes contra o patrimônio de cônjuge, ainda que fim da sociedade conjugal? Não, esta alternativa está errada, porque a imunidade familiar alcança apenas os cônjuges durante a sociedade conjugal. Haja vista que, se os próprios interessados não possuem mais o interesse em manter a unidade familiar, não há razão para a imunidade persistir. Nesse caso, o bem jurídico patrimônio passa a pesar mais na balança dos valores éticos sociais. B. É isento de pena o agente que comete quaisquer dos crimes contra o patrimônio de ascendente ou descendente, se legítimo parentesco? Então, eu trouxe esta alternativa para mostrar como as bancas ainda exploram esta ideia ultrapassada de parentesco legítimo e ilegítimo. Então, fique atento para que você não erre uma questão dessa. Agora, preste atenção em um conhecimento extra. Com relação à imunidade material familiar nos crimes contra o patrimônio, observe o seguinte, fique atento. A doutrina classifica esta modalidade de imunidade, prevista no artigo 181 do CP, de imunidade absoluta, diferenciando da previsão do artigo 182, que a doutrina classifica de imunidade relativa. Observe que o artigo 182 do CP fala em representação, ou seja, é uma condição de procedibilidade nas ações penais públicas condicionadas, assunto de direito processual penal. Representação e tipos de ações penais são assuntos de processo penal e não de direito penal. Então, fica a dica aí para vocês. Imunidade absoluta se refere a direito penal, ao direito penal. Imunidade relativa ao processo penal, aí você não esquece. Uma observação que eu faço é que alguns autores também chamam a imunidade penal parlamentar, aquela material real substantiva ou inviolabilidade que estudamos, de imunidade absoluta, para diferenciar da imunidade formal também do processo penal, a imunidade parlamentar formal, que diz respeito à prisão, processo e prerrogativa de foro. Preste atenção nisso durante a prova, quanto a estas denominações de imunidade absoluta para o direito penal e relativa para o processo penal. Eu, particularmente, eu não gosto dessa classificação da imunidade material parlamentar de imunidade absoluta. Por quê? Porque sempre que você vai analisar se a manifestação ela está cobertada, a manifestação do parlamentar está cobertada pela imunidade parlamentar, você tem que travar ali, traçar a ligação com o exercício do mandato. Então, não é absoluta. A absoluta seria só aquela que afasta a responsabilidade civil, quando o parlamentar está lá em plenário e aí profere as suas palavras, ofende alguém, civilmente ele está livre, não vai ser condenado por danos morais. Mas, em âmbito penal, se tem que fazer a avaliação da relação com o exercício do mandato, não é absoluto. Então, particularmente, eu não gosto. Mas, observa as questões de prova, porque grandes doutrinadores falam ainda que essa imunidade do parlamentar por opiniões, palavras e votos é absoluta. Observa para você não errar essa questão tranquilinha de classificação. Agora, com relação à imunidade familiar, tudo bem. A imunidade do 81 é absoluta. Por quê?
Com relação à imunidade familiar nos crimes contra o patrimônio, não estando presentes as exceções que veremos lá do artigo 8.3, não há crime. Simplesmente, se a vítima for cônjuge na constância da sociedade conjugal, ascendente ou descendente. É um critério muito objetivo, então pode ser chamado de imunidade absoluta, sem problema nenhum. Agora, preste atenção que o artigo 183 do CP vai trazer exceções à regra da imunidade material familiar que vimos lá do 181. E tais ressalvas são muito cobradas em prova. Você precisa memorizar, não tem jeito. Assim, a imunidade material familiar não vai prevalecer se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, em favor de estranho que participa do crime, e se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Observe, esta alternativa é errada, cobrada no concurso público para o cargo de promotor de justiça de Santa Catarina. Em sede de crimes patrimoniais, as imunidades penais absolutas e relativas não se aplicam, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ao estranho que participa do crime, e se o crime é praticado contra pessoa com idade apenas superior a 60 anos. Esta última parte é que está errada, pois as imunidades não se aplicam se o crime é praticado contra pessoa com idade igual a 60 anos, e não somente com idade superior. Vamos ver agora outra imunidade penal familiar à luz do sopesamento entre o bem jurídico família e o bem jurídico administração da justiça. A administração da justiça é um bem jurídico protegido pelo direito penal no capítulo 3 do título 11 do Código Penal. Diz lá, no artigo 348, que configura o crime de favorecimento pessoal, auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime em que é combinada a pena de reclusão, com previsão de pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Só que o parágrafo 2º diz que, se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Ou seja, o bem jurídico família prevalece sobre o bem jurídico administração da justiça. E uma forma de o Estado promover tal bem jurídico é imunizando o ascendente, o descendente, o cônjuge e o irmão do criminoso, e não punindo, então, tais pessoas. Agora que você viu como funciona na prática essa dinâmica dos bens jurídicos à luz do direito penal, fica até mais fácil para você entender o porquê de um direito penal também ter essa função ético-social que vimos lá nas aulas introdutórias, perfeito? Por fim, pessoal, ressalto que o melhor entendimento sobre a expressão isento de pena que você lê no Código Penal é que não há crime. Lembra disso? Como eu expliquei em aula anterior? Tá ok? Então, assim encerramos o assunto imunidades penais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. E eu fico por aqui. Até a próxima. Bons estudos e bom proveito.